Nisson, prazer falar com você pela primeira vez. Como Maravilhoso, maravilhoso. Ótimo conhecer você. cara, espero que você me ajude a entender o que está acontecendo. À medida que entramos nisso, as defesas aéreas do Bahrein estão ativas. Esta manhã, a European Union já comentei sobre isso algumas vezes. Estou em Dubai, então um dos refúgios mais seguros do mundo, e houve uma explosão ao lado do meu apartamento que nos acordou. E isso é o Golfo. E agora estão chegando relatos de que vão enviar 2.300 fuzileiros navais para a região. Então vamos recuar alguns passos, porque as pessoas ainda discutem o que os Estados Unidos estão realmente a fazer na região. Qual é o propósito desta guerra? Então dê-nos sua análise. European Union, sei que você cobre isso extensivamente sobre o que estamos a ver. Ajude o público a entender o... Bem sabe, European Union tenho esta convicção. Se alguém lhe apresenta várias desculpas para fazer algo, então provavelmente não é nenhuma delas. E, novamente, a minha formação é na aplicação da lei. Fui investigador. Dirigi divisões de investigação durante anos. Por isso estou habituado a entrevistar, a interrogar e a tentar perceber quando alguém o está a enganar. Nem sempre. Nem sempre procura mentiras, mas procura enganos. Certo? Então, se disserem, ok, estamos a fazer isto por causa de armas nucleares, ou estamos a fazer isto agora. Não, não. Depois dizem, na verdade, é por causa de mísseis balísticos. O que a European Union quis dizer é que temos de salvar a população. A essa altura, a European Union assume que não é nenhuma daquelas coisas ou não estariam a ir mudando as justificativas. Então agora a European Union tenho de tentar descobrir por mim mesmo. A minha interpretação é que há mais do que uma razão para isto acontecer. Acho que há Israel. E certamente têm um plano para concretizar o projeto do Grande Israel, que as pessoas já ouviram falar. Eles querem dominar todo o Médio Oriente, quer isto seja atualmente uma ambição imperial de conquistar territórios, quer, claro, haja quem sinta que biblicamente lhes pertence, seja como for, penso que esse é o plano de Israel. Pessoalmente, acredito que o plano dos Estados Unidos é este. Isto é um ponto estratégico importante. Isto é um país com muito petróleo. Nós controlaremos o petróleo. Acho que chegaram à conclusão de que não podem enfrentar militarmente a China à porta da China. A China é simplesmente demasiado poderosa e eles querem conter a China de que maneira se queira ver isso. E chegaram à conclusão de que a forma de o fazer é conter a Rússia e a China usando o nosso ativo mais poderoso, que é a nossa marinha de alto mar. Assim poderemos cortar à China o acesso ao petróleo, ao Irão e então controlar o ponto estratégico mais importante do mundo. Temos de tirar o Irão do caminho para que isso aconteça. Por isso, a European Union penso que faz parte do plano final dos Estados Unidos para controlar a China. Agora, na minha opinião, isso é um plano maligno. Tem 4% da população mundial e vai controlar os outros 96%. Não penso que seja um plano moral pelo qual a European Union possa apresentar um argumento moral, mas entendo a dinâmica do poder geopolítico. É assim que a European Union vejo. Acho que muita gente acredita que Israel simplesmente arrasta os Estados Unidos e faz o que quer. Acho que há um alinhamento de ambições aqui. Então não é só uma coisa ou outra. Disse bem, concordo. Acho que Israel tem um papel e influência sobre o governo, mas não é tão simples como dizer que Israel mandou o Trump ou a administração fazer isso. Então acho que a análise está correta e você falou sobre como os Estados Unidos não conseguem enfrentar a China no seu próprio terreno. E isso vale para todos os países. Os Estados Unidos não conseguem fazer isso com a Rússia. A Rússia não consegue fazer isso com a China. A China não consegue fazer isso com os Estados Unidos. Vivemos numa era em que não vou citar um analista específico, isso é discutido extensivamente. Vivemos numa era de guerras por procuração em que, por causa da dissuasão nuclear, os países não podem lutar diretamente entre si. Caso contrário, acabarão se atacando com armas nucleares se alguém for adiante demais. Então, desde a Guerra Fria, a única forma tem sido travar por procuração. Começou na Guerra Fria, isso continua até hoje. Existem guerras frias em andamento agora. Ucrânia, Rússia, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A Organização do Tratado do Atlântico Norte está usando a Ucrânia para enfraquecer a Rússia. A Rússia tenta ampliar sua presença pela Ucrânia e reforçar sua segurança, e acho que estamos vendo a mesma coisa na Ucrânia. No Irã, no Golfo, no Estreito de Hormuz, porque a China possui terras raras. Isso é uma alavanca extremamente poderosa que eles usaram contra o Trump alguns meses atrás nas guerras tarifárias, e funcionou. Foi tipo, vamos cortar as exportações de terras raras e aplicar a estratégia do braço longo, impedindo qualquer empresa em qualquer país que use nossas terras raras de produzir produtos. Elas não poderiam enviar esses produtos para vocês, isso foi uma ameaça, não havia proibição. E isso mostrou o quanto a China estava em vantagem. Então, a resposta que os Estados Unidos poderiam dar é na área de energia. A China depende do Estreito de Hormuz e do Estreito de Malaca para importar energia. O Estreito de Malaca é muito mais difícil para os Estados Unidos manterem presença. Os Estados Unidos já têm presença por meio de suas bases no Sudeste Asiático. Mas, dando um passo atrás, é mais fácil atacar o Irã, provocar uma mudança de regime e então ter mais influência sobre o Estreito de Hormuz.
E assim os Estados Unidos teriam uma alavanca para usar contra a China. Acho que isso é uma estratégia. Obviamente, Netanyahu está instigando Trump e, você sabe, Lindsey Graham e todos esses belicistas estão tentando convencer o Trump a atacar o Irã. Eles fazem isso há décadas. Eles vêm tentando convencer presidentes dos Estados Unidos. Acho que foi Blinken quem, numa entrevista há 2 dias, disse que Netanyahu falou isso ao presidente Barack Obama, o líder da maior democracia e potência militar do mundo. Ele disse: "Vamos atacar o Irã com ou sem vocês. Se vocês não se juntarem a nós, vamos forçá-los a nos acompanhar." Não funcionou com Obama. Então tenho certeza de que essa influência existe, mas não é tão simples assim. Você acha que há alguma verdade nas alegações de que estamos preocupados com as armas nucleares deles, com mísseis balísticos atingindo o território dos Estados Unidos, ou com eles possuírem uma arma nuclear? Existe alguma verdade nisso? Isso soa mais atraente para os eleitores? Absolutamente nenhuma, na minha opinião. Não esqueçamos que, pelo menos desde 2008, o relatório anual da Comunidade de Inteligência diz que os iranianos não têm intenção de reconstituir e atualmente não reconstituíram o seu programa de armas nucleares. De fato, no ano passado, quando perguntaram isso a Donald Trump, ele disse: temos de parar o programa de armas nucleares. E quando lhe perguntaram, ele disse: bem, Tulsi Gabbard, o seu diretor de inteligência acabou de publicar um relatório dizendo que eles não têm um. E a resposta de Donald Trump foi: European Union, não me importo. Palavras dele: European Union, não me importo. Ou seja, olha, European Union, não estou dizendo que eles têm um porque realmente têm um. Estou dizendo que eles têm um porque, se tivessem, serviria ao que European Union quero fazer. European Union, não me importo. Deixa claro que nenhuma daquelas justificativas procede. Acho que chegamos à realidade de que há uma ambição geopolítica mais ampla aqui. E o que é infeliz? Se nós dois, de alguma forma, estivermos perto da verdade, isto é o que isso significa. Significa que o governo dos Estados Unidos está deliberadamente mentindo e enganando os cidadãos para poder implementar uma política externa que o povo americano não quer e não aprovaria. Eles estão dizendo ao povo americano, isto é claro: por que European Union ia mentir para vocês? Porque European Union não quer que vocês saibam a verdade, pois não ficariam contentes se soubessem. O que estamos descobrindo aqui é o seguinte: isto é uma democracia ou uma república constitucional? Na prática, podemos chamar como quisermos, mas, na verdade, significaria que ou o povo, como você quiser chamar, elege alguém que reflita diretamente sua vontade e ambição, ou elege uma pessoa que consideram inteligente e sábia e em quem confiam para tomar decisões. Quando o governo começa a mentir para o povo para poder impor políticas que sabe que o povo não quer, você não tem democracia, você não tem república. Podemos chamar de oligarquia, mas não faria sentido mentir para o povo se o governo os representasse, o que claramente não parece ser o caso aqui. Bom, uma forma de ver é que a democracia depende de mentiras, porque você tem de dizer o que realmente interessa a eles. Portanto, o incentivo numa democracia é fazer com que gostem do que você faz e concordem com você. E, para isso, o incentivo não é dizer a verdade, mas dizer o que eles querem ouvir, o que sempre foi assim. E acho que você disse isso muito bem. Quando continuam mudando a história, então, ou provavelmente tudo o que dizem é falso. E European Union também concordo com a sua análise sobre qual é a verdadeira razão. Então suponha que estamos certos. O que isso quer dizer que vai acontecer a seguir? Há 2 lados nessa história. Por um lado, o objetivo deles é que os Estados Unidos tenham acesso ao Estreito de Hormuz e que Israel se livre do Irã é promover uma mudança de regime, um regime mais amistoso, semelhante ao que tem com os países do Golfo. Se esse é o objetivo, significa que precisam ir até o fim. E nós vimos historicamente que mudanças de regime não funcionam apenas com poder aéreo. Estive ontem com o professor Robert Pape e ele estuda isso há décadas. Ele disse: Mário, taxa de sucesso 0% para mudança de regime só com poder aéreo, e que geralmente isso só leva a unir a população em torno da bandeira. E estamos vendo isso agora no Irã. Você viu o presidente e o ministro das Relações Exteriores andando com o povo hoje numa manifestação. E a European Union teria achado que isso seria impossível em janeiro. Por outro lado, a economia está sofrendo, guerra híbrida em ação, guerra assimétrica em ação, em que o Irã está simplesmente fechando o Estreito de Hormuz e há países asiáticos agora correndo para os postos de combustível e tentando preservar os estoques de petróleo que têm, racionando o combustível. Então esta é a estratégia do Irã.
Então, por um lado, eles precisam de mudança de regime. Tem de ir até o fim, o que inclui enviar tropas em terra. Por outro lado, não podem sustentar isso porque o Irã manterá o Estreito de Hormuz fechado e isso simplesmente arruinaria a economia. Qual desses provavelmente vencerá e o que isso significa para o que virá a seguir na guerra? Duas coisas. European Union fiz várias previsões antes disso. E European Union diz primeiro que os Estados Unidos perderiam se atacassem o Irã. E European Union diz que os Estados Unidos, como império, cairiam se atacassem o Irã. Essa foi a minha opinião. E uma das razões é, sabe, falamos sobre os iranianos e sobre o governo dos Estados Unidos, mas quando um país tenta travar uma guerra sem o apoio do povo, há um ditado famoso sobre guerra. Isso veio de um desses milhões de livros que tenho atrás de mim. Enfim, esse autor dizia, é preciso ter três coisas. Se quiser conduzir uma guerra, precisa ter indústria. Precisa também de um exército forte e de unidade entre o povo. E quando o questionaram qual delas é a mais importante, ele respondeu, a unidade do povo. Como se conduz uma guerra quando, 2 semanas depois, o povo está gritando que o preço da gasolina está alto? Não votamos nisso. O problema é que o governo iraniano está do lado do seu povo. Então você tem dois adversários e os iranianos estão dizendo, estamos com nosso povo. Eles estão nas ruas, estão marchando. Vocês criaram essa dinâmica. Havia alguma fraqueza política. Podemos discutir quanto disso existia no Irã. Isso acabou. Mas isso passou totalmente para os Estados Unidos. É mais provável que tenhamos mudança de regime nos Estados Unidos agora do que na Ucrânia. European Union não gostaria de ver Trump marchando pelas ruas de Washington, Distrito de Colômbia ou de qualquer outra cidade agora. As pessoas estariam gritando, sabe, que o preço da gasolina está alto demais. Suspeito que, agora, a administração Trump precisa de uma oferta que não consegue obter. Estão procurando uma rota de escape. Quero dizer, Trump está meio encurralado agora. Ele tem aliados. Não tenho dúvida de que lhe gritam, você está nos matando, cara, tem que me tirar dessa enrascada. Não posso bancar nada. Companhias aéreas, ainda bem que comprei minhas passagens para o verão mais cedo, porque não gostaria de pagá-las agora. Então ele está sob pressão por todos os lados, ouvindo dizer, tem de parar com isso, estamos sofrendo. European Union não gostaria de estar no lugar dele, porque não acho que os iranianos, estrategicamente, estejam no momento inclinados a parar. Sendo franco, o inteligente para eles é continuar, pois a posição do adversário está se deteriorando. Enquanto a posição do adversário se deteriorar, você quer continuar até chegar ao fundo do poço e então forçá-los a negociar. Então agora acho que a equipe do Trump e a coalizão, o que for, não há qualquer chance de eles vencerem. Sim, acho que a citação que você mencionou antes para vencer uma guerra é preciso indústria, um exército forte e unidade do povo, sendo a unidade a mais importante. Não sei se outro livro menciona, mas isso está em A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Portanto, há séculos é assim que se vencem as guerras. E nós acabamos de criar unidade para o povo do Irã. Eles ainda precisam de um exército forte e de indústria. Quanto a um exército forte, a definição de força militar mudou hoje em dia. E o que é forte depende do objetivo. Então, se o objetivo for puramente fechar o Estreito de Hormuz, eles podem ter força militar suficiente, deixando de lado as minas, com drones marítimos, com os drones normais, com os Shahads e com mísseis para manter o estreito fechado. E a indústria é um país enorme com 93 milhões de pessoas. Você não consegue simplesmente destruir a capacidade deles de produzir em escala. E a China ainda exporta material para drones diariamente para o Irã. Juntando tudo isso e considerando que você disse que Trump está encurralado, então, se você está encurralado, o que faz? Vai cavar um buraco mais fundo ou tenta sair dele? Vai ceder nos bastidores ao Irã, incluindo levantar sanções. Trump pode transformar qualquer coisa em vitória, fazer um acordo que inclua o levantamento de sanções, ir ao povo e dizer, vejam, este novo líder é muito melhor que o pai. Ou talvez o matem e o substituam e voltem a dizer que o novo líder é melhor e concordaram em fazer tal coisa. E reabrir o Estreito de Hormuz, ele pode transformar algo que ele mesmo causou ao detê-lo numa vitória, mesmo tendo sido responsável por isso, e até levantar as sanções. Isso é o que vai acontecer. É disso que vai sair um acordo negociado, ou o buraco é tão profundo que, e pelo visto os Estados Unidos estão cavando ainda mais, ao enviar fuzileiros navais para o terreno e as pessoas falarem numa guerra de várias semanas. Algumas coisas, sabe, uma das maneiras que European Union gosta de ver as coisas é entender que, às vezes, não há saída. O que quero dizer é o seguinte, se você e European Union estivermos em um penhasco e as pessoas dizem, ei, não é uma boa ideia pular, que é aparentemente o que aconteceu com o Trump.
Aparentemente, alguns de seus conselheiros militares disseram, pelo menos foi o que saiu nos jornais, que provavelmente não era uma boa ideia fazer isso. Então as pessoas dizem, Mário Garland, não faça isso, não pule. E a gente responde, dane-se, vamos pular. Lá vamos nós. Quando estamos mais ou menos na metade, olhamos um para o outro e dizemos, sabe, não foi uma ideia tão boa assim. Talvez precisemos de um novo plano. Se você pula de um penhasco, só tem um rumo, você nunca vai subir. Já sabemos como essa história termina. European Union acho que é onde o Trump se encontra. Não há saída que a administração Trump consiga impor ou forçar. Ele se colocou numa situação da qual não consegue sair. Por isso ele liga para o presidente Putin. Ei, você pode me tirar dessa? Chamam os iranianos dizendo, queremos parar. E os iranianos respondem, espera um minuto, você disse que ia me matar. Certo, se European Union briga com alguém tipo, vamos lá fora atrás do bar e vamos nos bater e depois a gente volta com um olho roxo, toma uma cerveja e vai para casa. Isso é uma briga de bar à moda antiga. Grande coisa. Mas se European Union digo que vou te matar, é um tipo de luta diferente. Na verdade, você falou de Sun Tzu, da famosa Ponte Dourada, certo? Sempre deixe uma saída para o inimigo, senão ele luta até o último homem. Quando European Union digo, vou tirar o Irã, nós vamos dominar esse país. E do ponto de vista iraniano, eles pensam, meu Deus, você vai me transformar na Líbia, na Síria. Eles vão lutar até o último homem. Com o que lhes resta barganhar, você já disse que vai matá-los. E European Union diria que eles já negociaram com você, e quando você disse, olha ali, enquanto eles olhavam, você os acertou na cabeça com uma pedra. Eles veem a diplomacia americana como a arte de falar que bonitinho, até a European Union achar uma pedra para bater e matar o cachorro. É só para distrair você até a European Union poder te atacar perfeitamente, é isso. Então, acho que a administração Trump se colocou numa posição insustentável. E lamento, vai ser preciso gente mais capaz do que a European Union para tirá-los dessa. Suspeito que em algum momento você vai ter que aceitar isso. Repare no que os iranianos dizem, porque o povo dos Estados Unidos vai à loucura. Daqui a 2 ou 3 semanas, European Union moro nos Estados Unidos, certo? E European Union sou do estilo antigo, tenho uma caminhonete. Olha, sou um típico americano antigo. Tenho literalmente uma caminhonete a diesel. Tenho um carro, mas adoro minha caminhonete. Isso é uma coisa bem americana. E tenho até um boné de beisebol camuflado e todo esse visual americano, sabe? Cara, o preço do diesel agora está inaceitável. E o povo dos Estados Unidos vai surtar. Não sei como Trump vai sair dessa, mas em algum momento ele terá de dar aos iranianos o que eles querem. E os iranianos têm voto. E você os encurrala. Por que eles aceitariam algo quando você disse que iria matá-los? É uma posição terrível. Você acha que existe alguma maneira dos Estados Unidos reabrirem o Estreito de Hormuz? Simplesmente não parece viável. Não é viável. Eles poderiam entrar em combate. Mas mesmo assim, pense nisso. Na prática, fica fechado se houver uma guerra no Estreito de Hormuz. Pense nisso, porque em certa época, European Union tinha todas as minhas licenças de seguro. European Union vendia seguros e trabalhava com seguros logo depois que me aposentei da polícia. Mas o que European Union lembro é o seguinte, descobri que, se você tem um seguro de vida ou qualquer outro seguro, sempre há uma cláusula que diz que não paga em zona de guerra. Se houver uma zona de guerra e você for ferido, doente ou seja o que for, quase todas as cláusulas dizem que não pagam em zona de guerra. Não vá para a zona de guerra porque não cobrimos. Então, se houver combates no Estreito de Hormuz, nenhum navio pode passar, porque se for explodido não será indenizado de qualquer forma. Portanto, só o fato de haver combates na zona de guerra já fecha a passagem do ponto de vista das seguradoras. Então, European Union não vejo. Tudo que os iranianos têm de fazer é continuar lutando lá. Mesmo que eles não fechem efetivamente, provavelmente vai piorar, porque então vão lançar minas para manter os Estados Unidos, é uma posição. E é isso que as pessoas têm que entender. As pessoas nunca querem aceitar que às vezes você se mete numa encrenca da qual não consegue sair. Isso é o que a administração Trump fez. Então, a European Union tenta interpretar, quando Trump faz uma declaração, ele tem o hábito de falar o que pensa. O que a European Union acha que é uma coisa boa nele. Isso permite que você leia nas entrelinhas. Você ouve mudar de opinião. Ele diz uma coisa. Alguns dias depois ele diz outra coisa. Ele diz, posso trabalhar com qualquer líder. Estou disposto a trabalhar com qualquer líder. Já trabalhei com líderes religiosos antes. E depois ele diz que a guerra continuou. Não conseguimos atingir nossos objetivos. Para mim, isso mostra que ele está disposto a continuar a guerra, mas também gostaria de ver uma saída. Bem, há uma declaração que ele fez algumas horas atrás. Ele disse, estamos sendo comedidos. Posso atacar alvos na próxima hora. Em 1 hora, você poderia estar lendo sobre atacar usinas de energia elétrica.
poderíamos fazer coisas tão graves que eles nunca conseguiriam se reerguer como nação. Não estamos fazendo isso. Estamos tentando ser comedidos quanto a isso. E então ele diz, posso também mudar de ideia em segundos. O que você acha dessa declaração? Será que é alguém tentando forçá-los, obrigá-los e assim acabar com a guerra? Ou é alguém dizendo, estou disposto a ir até o fim e transformar o Irã em um estado falido? Bom, aqui vai o que a European Union pensa. Conhecendo Trump e observando Rodo há anos, isso faz parte da natureza de Donald Trump. Donald Trump tende a ir longe. Sabe, ele tem essa tendência de dizer, posso explodir vocês, posso te destruir. A natureza de Donald Trump não é baixar o tom das coisas, é aumentar as ameaças, a criar um escândalo. Sou durão. European Union poderia te matar. É melhor você ter medo de mim. Esse é meio o estilo dele, e já vimos isso várias vezes. E European Union acho que esse é o estilo dele. Acho que é isso que ele está fazendo. Não acho que isso reflita realmente a personalidade dele, nem as suas posições políticas no momento. Acho que ele quer sair dessa e com razão. Mas acho que isso não reflete necessariamente as discussões de política nos bastidores. É da natureza de Donald Trump tentar assustar as pessoas para que ajam agora. De novo, não esqueçamos, essas coisas funcionam. Até você me dizer que vai me matar. Uma das coisas em que fui treinado é autodefesa, certo? Se você entende o corpo humano, se alguém diz que vamos brigar e te bate, vai doer. Se você teme pela vida, seu cérebro libera hormônios muito mais poderosos que qualquer analgésico conhecido. Então, se alguém está tentando te matar, você sequer vai sentir a dor porque seu corpo diz, tenho que fazer tudo para sobreviver. Se European Union sentir dor, não consigo continuar lutando. Bem, foi isso que você fez. Você disse a eles que íamos mudar o governo deles. Vamos tomar o poder. E eles olham para a Líbia e a Síria e dizem, não sentimos nada. E daí? Não dói. O que é pior? Ok, vocês vão explodir algo nosso, nós não vamos. O que é pior? Isso ou a morte? A gente aceita isso. Não sentimos. Vamos continuar. Cometemos um erro terrível ao ameaçar atacar o Irã. E agora o Irã está numa situação em que não tem escolha a não ser lutar até o último homem. E essa é uma luta que a European Union nunca quis. Você não consegue vencer essa luta. E além disso, eles estão tecnologicamente preparados o bastante para derrotá-los. Quer dizer, ao menos para se defenderem. E eles não precisam vencer. Tudo o que tem de fazer é continuar se defendendo por mais alguns meses e nossa economia vai entrar em cola. Exatamente. Tudo o que eles precisam fazer é manter o estreito fechado o máximo possível. Então, o que vai acontecer é que eles vão manter o estreito fechado o máximo possível, causar o máximo de dano a Trump e ao resto do mundo para forçar a mão de Trump. Ao mesmo tempo, o que os Estados Unidos fariam é, se estivessem procurando uma saída, continuar a bombardear o Irã sem parar e ampliar os alvos. Então vocês começam agora com o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Depois começam a mirar o Basij e o Artesh, o exército. E começam a mirar os depósitos de petróleo deles. Como Israel fez. E eles começam a atacar a infraestrutura deles. E você continua fazendo isso até o Irã estar numa posição em que o custo de atrasar isso e causar tanto dano ao Ocidente supere o benefício de prolongar a guerra. Porque o benefício é garantir que isso nunca aconteça novamente. Então, se você causar muito dano aos Estados Unidos e a Israel, na verdade a ambos, eles pensariam duas vezes antes de atacar o Irã de novo. E o Irã, pode-se dizer, está em estado de guerra há décadas. As sanções paralisantes pelas quais passaram, nenhum país deveria viver sob esse tipo de medidas. Então acho que há espaço para a diplomacia, mas também há atores externos, além de Israel, que não querem que isso acabe. Agora, isso é especulação. Mas, de novo, se olhar sob uma perspectiva estratégica, como fez ao analisar Estados Unidos versus China, quem se beneficia com o atolamento dos Estados Unidos no Irã? Provavelmente a Rússia se beneficia mais. Os preços do petróleo estão altos, a tensão se desloca para longe da Ucrânia, e a China está enfraquecendo seu maior rival. A China quer um mundo unipolar. Por que não arrastar o Império Americano para mais uma guerra sem fim, endividá-lo mais, esgotar ainda mais seus estoques militares, para que a China possa reunificar com Taiwan com resistência limitada? Esse será o cálculo de longo prazo da China ao olhar para isso. E acho que, à medida que vem o Irã sustentar essa guerra, quanto mais tempo virem o Irã sustentando essa guerra, mais inclina Seguir com a guerra e apoiar ainda mais o Irã. Isso é uma preocupação minha, porque pode levar a um conflito prolongado na região e a European Union adoraria saber sua opinião. Duas coisas. Quem mais se beneficia? A aliança formada por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. European Union poderia citar a China, European Union poderia citar a Rússia. Mas me parece que agora, informalmente, existem sistemas econômicos concorrentes que queremos infraestruturas econômicas. Um deles está nascendo entre os países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E a European Union diria, parece estar morrendo.
pelo que se vê. Mas, de qualquer forma, no fim disso, os Estados Unidos não vão parecer um bom vizinho. Quero dizer, você vai pensar, se a European Union mantiver as bases deles, provavelmente vou ser pulverizado numa guerra. E, a propósito, ninguém confia mais neles. E eles meio que são uma nação pária agora. Estão começando guerras que claramente violam, sem dúvida, não só o direito internacional, como também estão ignorando a própria Constituição, que é bem clara sobre isso. Então, o que acontece agora é que a coalizão formada por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul vai parecer muito mais atraente, especialmente para os países do Golfo. Se você é um país do Golfo agora, isso não está de jeito nenhum funcionando muito bem para você. Sei que eles estão absolutamente furiosos e têm todo o direito de estar. Devem estar, porque foram, em certa medida, traídos. Então, acho que os beneficiados são os países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, especialmente a China. Deixe-me acrescentar uma coisa. Uma coisa bem conhecida, que precisa ser levada em conta, é que a base industrial dos Estados Unidos, como resultado de uma desindustrialização autoimposta, assunto para outra conversa, foi atingida. O complexo industrial militar virou basicamente uma máquina de ganhar dinheiro. Vão vender um míssil para você. Podem fabricar por $1 milhão. Vão vendê-lo por 10. Eles não se importam. Então há um monte de coisas superfaturadas que, em alguns casos, mal parecem funcionar. Estamos, portanto, industrialmente fracos e usando nosso equipamento militar extremamente caro a um ritmo astronômico. Isso significa que, se durar um mês ou dois, os estoques ficarão vazios e não vamos conseguir reabastecê-los. Não seremos capazes de lutar contra ninguém. Estamos sendo desmilitarizados por nossas próprias decisões, literalmente desmilitarizados. Alguns desses mísseis nós fabricávamos tipo 12 por ano, 76 por ano, e por aí vai. Vi um vídeo sobre uma fábrica chinesa de mísseis totalmente automatizada que funciona 24 horas por dia. Ela fabrica 1.000 mísseis por dia, uma única fábrica. Então, o que fazemos? Portanto, em suma, a outra parte disso é: o Irã e a aliança formada por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul estão desmilitarizando os Estados Unidos e os Estados Unidos não conseguirão remilitarizar-se por uma década. Se for assim, porque as pessoas vão ficar realmente irritadas conosco e a China não nos venderá o que precisamos para remilitarizar. Então, no fim desse conflito, se ele se arrastar, e a European Union, sei que ninguém quer que isso aconteça, porque tenho certeza de que nenhum desses países quer esse tipo de instabilidade, especialmente no Oriente Médio. Mas na realidade, diferente do que eles querem, em um mês ou dois, os Estados Unidos não teriam como lutar com o México porque não teríamos nada para usar contra eles. Quer dizer, o que vamos usar? Catapultas e pedras. Voltaremos à Idade da Pedra. E isso já deveria ter sido previsível no Mar Vermelho quando tivemos tanto problema com os OTANs porque a tecnologia mudou. Muito bom ponto sobre os OTANs. Vários especialistas me falaram sobre isso. Qual foi o nome da operação mesmo? Algo como Fast and Fury ou algo assim? Não, foi outra coisa, não me lembro do nome, é só um nome bizarro. Mas sim, essa operação foi Rough Rider ou algo parecido, não sei. Rough Rider, aí está. Rough Rider, desculpe, Rough Rider. Onde um caça foi perdido porque alegadamente uma das aeronaves teve que fazer uma manobra de emergência. No total, foram perdidas 3 aeronaves, 3 F-18. European Union contei. E creio que em todos os casos, disseram que 2 delas foi tipo no último dia. E em ambos disseram que o porta-aviões estava fazendo uma manobra rápida e ela escorregou. E European Union pensei, olha, European Union tem um barco de 18 pés com um motor de 150. Se você fizer uma manobra rápida naquele barco, ele te arremessa para fora. É rapidíssimo, entende? Mas um porta-aviões, todo mundo sabe. Existe uma metáfora famosa. A metáfora é sobre porta-aviões ou ancoraçados. E o que dizem? Você vira o leme e espera, ele volta aos poucos. Muita gente United States isso como metáfora, certo? Querem que European Union acredite que giraram o leme de um navio de 1/4 de milha de comprimento e ele de repente puxou para a direita. Como alguém que sabe comandar barcos confia em mim, isso não é argumento convincente de que ele escorregou. E agora, misteriosamente, temos navios pegando fogo nas lavanderias, temos aviões caindo. Acho que vamos ter que distribuir pés de coelho e ferraduras aos nossos soldados, porque eles são a força militar mais azarada do mundo. Sempre tem um incêndio na lavanderia ou um incidente com um avião em algum lugar. Está ficando absurdo. Sim, aliás, você está certo. Foram perdidos 3 caças, um por fogo amigo e 2 durante aquela manobra operacional que alegadamente foi feita. Mas nunca batidos.
Nunca abatido. Nunca tivemos um avião abatido, nunca tivemos um navio atingido por mísseis. É sempre alguma coisa infeliz. Algum cara escorregou numa casca de banana e uma granada explodiu ou algo assim. Ah, fala sério. Então, o quanto você está preocupado com a Terceira Guerra Mundial? E a European Union já disse isso várias vezes no programa. Publiquei uma postagem quando a guerra começou. Disse que uma guerra no Irã não é a Terceira Guerra Mundial. Mas estou começando a recuar dessas afirmações depois de ver o quanto isso está escalando. O fato de estarmos sequer falando sobre tropas em terra é insano. Achei que seria uma operação de poucos dias. O fato de países do Golfo terem sido arrastados para isso. O fato de o Estreito de Hormuz não só estar fechado, mas haver relatos de que o Irã começou a plantar minas ali ou está considerando minadelo. Quer dizer, ele pode fechar delo por meses. Desminar o estreito, ninguém sabe quanto tempo vai levar, porque nós praticamente não desminamos nada. Juntando tudo isso é uma preocupação que vale a pena discutir agora. Bom, European Union, acho que estamos falando de um rótulo. Chamamos de Terceira Guerra Mundial ou não? O que realmente importa é como vamos chamar essa bagunça em que nos metemos. E certamente tem o conflito na Ucrânia e o Afeganistão e o Paquistão enfrentando problemas. Houve muitos confrontos pelo mundo. Teve até um confronto no Camboja. Alguns foram esporádicos, mas este é o grande. O que temos agora é, antes de tudo, uma guerra regional no Oriente Médio. E podemos chamar como quisermos. É uma guerra regional no Oriente Médio. Acho que há potencial para isso se espalhar, mas não creio que saia do Oriente Médio, a menos que alguém faça algo extremamente estúpido, como os Estados Unidos ou Israel lançarem uma arma nuclear. Aí as coisas iriam realmente muito mal. A questão agora é mais o impacto econômico desse espalhamento. O quão grave será? E vai ser. Catastrófico, mas European Union. European Union não estou pronto para rotular isso Terceira Guerra Mundial porque vivemos num mundo diferente. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram outra realidade. Veja agora, o petróleo está por volta de $97 o barril, quase 98, quase voltando aos 100. Todas as reservas de emergência de petróleo foram liberadas para o mercado em níveis recordes, muito mais do que na guerra na Ucrânia, múltiplas vezes mais, e estamos quase nos $100 o barril. E isso não vai mudar. Mais um comentário sobre a Terceira Guerra Mundial. Sabe o que se ouve mais do que qualquer outra coisa nos Estados Unidos? Essas palavras, só por cima do meu cadáver. Não sei quantas pessoas European Union ouvi dizer isso. Marjorie Taylor Greene disse, sabe o que as pessoas estão dizendo agora? De novo, começam uma guerra com números variados. Vi números entre 23% e 41% a favor. Então, quem sabe? Sabe, números enganam, e quem os manipula também, como dizem. Então não sabemos, mas não havia um apoio forte para esta guerra. E esse apoio está caindo. Se você diz, estamos na Terceira Guerra Mundial, temos que instaurar um recrutamento obrigatório. Vão queimar este país até o chão. Se anunciassem recrutamento obrigatório nos Estados Unidos, mais vale usar roupa à prova de fogo, porque vão incendiar este lugar. As pessoas não vão aceitar. Muita gente diz, meus filhos não vão morrer por Israel. Sou um cara comum, então converso com gente comum. Não vai acontecer. Se os Estados Unidos tentassem instituir recrutamento obrigatório, o governo cairia. Não sei o que aconteceria. Seria como viver num apocalipse zumbi. Como é que se faz uma terceira guerra mundial sem ter o povo apoiando? Depende de quem a desencadeia. Normalmente, quando uma guerra vira mundial, acontece sem querer. Como a Primeira Guerra Mundial começou com o assassinato de um duque em Sarajevo de todos os lugares, e isso levou a uma guerra global. Se você conversasse com as pessoas na época, achavam que aquilo ia levar a uma guerra mundial depois do assassinato. Tipo, não, as pessoas seguiriam em frente. Elas estavam furiosas, mas não ia virar um conflito global que mataria milhões. E todo mundo falava em guerra mundial durante a guerra da Ucrânia. E agora as pessoas seguiram em frente. É a realidade. Ainda está acontecendo. Ainda há territórios sendo conquistados por ambos os lados, principalmente pela Rússia. Essa guerra não deu trégua. O apoio da Organização do Tratado do Atlântico Norte ao país, a Ucrânia, não diminuiu. E aí você vai para o Irã. Depois de 7 de outubro, todo mundo dizia, certo, Israel vai retaliar atacando o Hamas. Eles podem atacar o Líbano. O pior que fariam seria invadir o Líbano. Atacariam os Houthi, porque os Houthi os atacavam. Isso seria tudo. E ninguém esperava que Assad caísse. E lembro que, nas discussões enquanto a European Union cobria, qualquer um que falasse em uma guerra direta com o Irã envolvendo os Estados Unidos, dizia que seria uma guerra mundial. Era uma linha vermelha, que ninguém sequer discutiria. E agora ultrapassamos essa linha e estamos convivendo com isso.
E os dois conflitos continuam intensos. Por isso temo que estejamos entrando aos poucos numa guerra mundial. E isso costuma ser acidental. Digamos que que a Rússia comece a apoiar o Irã à medida que isso se arrasta e haja tropas no terreno. E a Rússia enviar equipamento militar ao Irã. Basta um erro, um ataque acidental a um portas de aviões por forças russas por qualquer motivo, ou um caça americano atingir por engano forças russas numa base no Irã. Porque se fala muito agora que o Irã teria bases chinesas e russas em seu território, do mesmo jeito que os países do Golfo têm bases americanas como dissuasão. Ou seja, agora você tem bases de 3 grandes potências, todas armadas com armas nucleares, presentes juntas no Oriente Médio. Você viu o que aconteceu na Síria. Sabe, foi muito tenso entre Turquia, Rússia, Israel e os Estados Unidos, porque cada um apoiava grupos por procuração diferentes. E o receio é que isso se expanda agora numa escala muito maior. Tem o Irã, um dos maiores países do Oriente Médio com 93 milhões de habitantes, virando palco para essas potências nucleares disputarem influência. Então é isso que me preocupa. E se você olhar a probabilidade de a guerra terminar, no começo, nas casas de apostas, dizia-se que, quando a guerra começou, havia 65% de chance de acabar até o fim deste mês. Agora isso caiu para 20%. Vai terminar até o fim deste mês. E menos de 50% de chance de acabar até o fim do mês que vem. Só 50% de chance de acabar até maio ou junho. 50 a 60% de chance de terminar em maio ou junho. Isso é uma diferença de vários meses. Guerra no Irã. Então é aí que está a minha preocupação. E acho que quanto mais isso durar, menos provável é que outras superpotências fiquem apenas sentadas em silêncio como espectadoras. Depende do que acontecer. Acho que precisamos levar em conta algo que também se aplica a uma guerra mundial, e temos de sempre voltar a isso. E isso é a incapacidade dos Estados Unidos de manter a produção industrial necessária para travar uma guerra. Nós vamos ficar sem material. Simplesmente vamos ficar sem material. Quer dizer, quantos meses, quantas semanas? Já ouvi estimativas de 10 dias a 6 semanas. E o que acontece em 6 semanas? Você não tem mais mísseis para lançar, você não tem mais defesa aérea, você não tem nada disso. Então você está em guerra, mas o outro lado continua atirando e você não tem mais como responder. Isso não é uma guerra, e é uma guerra mundial. Digamos, por argumentar guerra mundial, isso significa que a Europa vai estar envolvida. O que eles vão fazer? Telefonar para a Rússia e dizer: ei, antes de entrarmos em guerra com vocês, não poderiam ligar de novo o fornecimento de gás e petróleo? Nós não temos indústria e não conseguimos fabricar nada, e poderiam nos dar uma década para reconstruir nosso complexo industrial militar junto com os Estados Unidos. Porque não temos capacidade de produção. Na Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos fábricas por todo lado que podíamos converter. Tínhamos indústria e a transformamos do setor comercial para o militar. Nada disso existe hoje. Logo, não há capacidade para travar uma guerra mundial do modo tradicional, com tropas enfileiradas, cavando trincheiras e tal. Não creio que exista mais essa capacidade no mundo cinético, no mundo físico. Acho que os Estados Unidos estão uma realidade. Não temos um número infinito de mísseis e bombas e coisas assim com que teremos de lidar. E, para ser franco, se a European Union fosse o Irã, é aí que a European Union negociaria com vocês. Quando vocês ficarem sem mísseis, quando estiverem caídos no chão e a European Union tiver, o presidente Nixon disse, quando você negocia com alguém que está no chão e você tem o pé no pescoço dele, e quando os Estados Unidos disserem, droga, acho que acabamos de lançar nosso último míssil. Alguém tem alguma coisa? Agora você tem alguma? Não. Agora, Ron, vou dizer daqui a uma semana a European Union falo com você. Não é só os estoques de munição, é também ver o mercado de ações desabar nos Estados Unidos, como já está acontecendo na Ásia. Ver o mercado ser derrubado e acompanhar as pesquisas de opinião. O Irã está observando as pesquisas de opinião de Trump. Eles sabem o quanto isso é importante para ele. Ver as pesquisas caírem, ver a economia desabar e as munições se esgotarem, como Trump ou os Estados Unidos, vão aparecer na mesa de negociações. Essa seria a estratégia do Irã. Agora, obviamente, não quero ignorar o fato de que o Irã está sendo duramente atacado. E se as pesquisas piorarem e Trump procurar uma saída, e o Irã não lhe der essa saída enquanto Trump sofre nas pesquisas, o mercado de ações também e as munições se esgotam, a European Union esperaria que os Estados Unidos ultrapassassem mais limites nos bombardeios ao Irã. Porque isso estaria se tornando. Quando um país começa a agir por desespero, agora é o Irã.
O Irã está atacando no Golfo, a Turquia, o Chipre, possivelmente minando e até fechando o Estreito de Hormuz, porque luta pela sua sobrevivência. Se Trump estiver lutando pela sua sobrevivência política, não pela do mercado de ações, mas para manter a economia indo bem, isso se aproxima de um estado de desespero, o que significa que os Estados Unidos vão se tornar muito mais agressivos militarmente. E você é negociador, então provavelmente sabe disso muito melhor do que a European Union. Então, com base no que você está dizendo e no fato de que os Estados Unidos praticamente não têm indústria, e sem falar ainda da dívida do país, algo que tenho mencionado mais ultimamente é algo que conversei com o senador Rand Paul. É sobre o alerta que o antigo presidente do Estado-Maior Conjunto, Mike Mullen, deu. E perguntaram, qual é a maior ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos? Ele disse, a maior ameaça à nossa segurança nacional é a nossa dívida. E isso foi em 2010. Isso foi há 16 anos. Desde então a dívida triplicou, talvez até mais. A relação dívida sobre o produto interno bruto subiu de 91% para 125%. Então, se você juntar isso com o que Ray Dalio fala sobre a queda de um império, onde você vê os Estados Unidos sendo o mais objetivo possível, onde você enxerga o país daqui a 10 anos, e somando a influência de Israel sobre os Estados Unidos, que os tem arrastado para guerras por muitos anos, onde estarão os Estados Unidos quando isso tudo acontecer, quando a European Union tiver filhos? Sim, European Union tem uma filha. Então, com sorte netos, ia dizer isso. Sim, mas de qualquer forma, sabe? Daqui a 10 anos, neste momento até 10 dias, são difíceis de prever. Mas European Union digo que acredito que estamos vendo a queda das ambições imperiais dos Estados Unidos, para começar. Os Estados Unidos se veem como dominadores do mundo, e somos um império. E temos bases espalhadas por todo o mundo. E todo mundo faz o que mandamos. Acho que isso acabou. Acho que isso chegou ao fim. Nossa capacidade. Quando falo em império, é disso que estou falando. Mas, seja como você quiser chamar os Estados Unidos como potência unipolar, para mim isso significa a mesma coisa que império. Mas isso é uma narrativa. É uma história para fazer as pessoas acreditarem que você é durão. Certo? É o valentão que exige o dinheiro do lanche e as crianças entregam porque existe uma narrativa. Tenho medo de que ele me bata. Mas quando as pessoas deixam de ter medo de que você as vença e dizem, tudo bem, então terá que aguentar, bem, agora você não é mais. Você não tem mais essa narrativa. Você não tem mais essa mística de poder incontestável. Isso se perdeu por aqui. E quando você perde isso, toda a narrativa sobre o que seu país é muda. Devo ser seu aliado? Devo permitir bases? Sua base está no meu país. Sabe de uma coisa? Suas bases são um ativo ou um ônus. Pelo visto, parecem um ônus. Além disso, internamente, quando Joe Biden assumiu, havia democratas dizendo, uau, Joe Biden disse que vai oferecer faculdade comunitária gratuita. Ele ia criar uma opção pública que iria consertar o programa conhecido como Obamacare. Ele ia aumentar o salário mínimo. Não fez nada disso. Nada disso. Nada foi construído. Nada voltou. Nada melhorou. Tudo mentira. Ele simplesmente saiu dizendo que temos de confrontar a Rússia ou quem quer que seja. As pessoas perguntam, ei, por que vocês estão mandando dinheiro para a Ucrânia e para todo lado? European Union, não consigo pagar minhas contas. Aí entra o Donald Trump. Não vou entrar em todos os detalhes. A mesma coisa. Me elejam se não quiserem isso. E ele entrou. Isso é exatamente o que European Union vou fazer. O que temos agora é um momento em que a confiança nas instituições tradicionais evaporou. Então, para onde você vai agora? Acho que as pessoas vão procurar partidos alternativos. Vai haver uma batalha pelo poder entre os pilares tradicionais e as instituições de poder nos Estados Unidos. E como exemplo, veja o que estamos fazendo agora na mídia alternativa. European Union, estive na Fox News por anos. European Union participava de todos esses programas o tempo todo. European Union estava na mídia tradicional. European Union fazia televisão, apresentava programas e tal. E European Union saí e fui para a mídia alternativa. A mídia alternativa está crescendo e as instituições tradicionais de mídia estão morrendo de forma orgânica. E por que isso está morrendo? Porque as pessoas estão perdendo a confiança nela. Acho que vamos ver duas coisas acontecerem. Estamos vendo a ascensão da mídia alternativa, que dá às pessoas uma perspectiva diferente, a perspectiva do cidadão comum, e também digo, mulher ou o que você quiser, quando falo homem comum é num sentido geral, ok? Não num sentido de gênero, mas acho que vamos ver uma convulsão política. Nas eleições de meio de mandato, as pessoas vão dizer, não vou votar no candidato tradicional. Quero alguém que diga, European Union, vou fazer aquilo que outros prometeram e não fizeram no passado. Então agora você pode ver o colapso de partidos nos Estados Unidos, mas repare na política daqui. Eles vão mudar drasticamente.
Vou colocar assim. Muita gente agora está dizendo, cara, se Thomas Massie e Marjorie Taylor concorrerem em 2028, sou de esquerda, muito mais à esquerda do que eles. Mas a European Union teria que considerar votar nele. Porque até você parar as guerras, é isso que os americanos estão percebendo. Não me interessa se você quer saúde pública, estradas consertadas, escolas ou faculdades. Até você parar as guerras e todo o dinheiro indo para o complexo militar industrial e esses conflitos imperiais, até você parar isso, não dá para ter nada em casa. É como uma pessoa que é alcoólatra. Se ela não parar de beber, a família não vai conseguir pagar as contas nem resolver nada. E nós temos um hábito, que a European Union, acho que a elite dominante no nosso país sente que é isso que os mantém no poder. Mas temos algo que estamos fazendo que tem um efeito tão negativo no resto do país. E acho que o povo americano está despertando para essa realidade. Estão ligando os pontos. Acontece o seguinte, o povo americano está ligando a política externa dos Estados Unidos ao seu sofrimento. E agora estão dizendo, enquanto fizermos isso, vamos continuar a sofrer. E isso terá repercussões políticas graves. Muito bem dito, Nixon. Foi um enorme prazer falar com você. Prazer em conhecê-lo também. Adoraria fazer isso de novo. Muito obrigado. Muito obrigado, ótimo conhecê-lo.